O milagre que mudou a vida de Vitor, a fé que venceu a doença. Vitor tinha apenas 7 anos quando os médicos deram o veredito que abalou sua família: uma fístula arteriovenosa congênita no cérebro, uma malformação rara que fazia com que vasos sanguíneos se comunicassem de forma anormal, colocando sua vida em risco constante. Os especialistas eram claros: a cirurgia era arriscada, e mesmo assim, não havia garantia de sucesso. Ele pode ter um AVC a qualquer momento, disseram aos pais, Maria e João, com olhares sérios. A mãe chorava em silêncio no corredor do hospital, enquanto o pai, um homem forte, sentia o chão sumir debaixo dos pés. Meu Deus, o que vamos fazer? Ele sussurrou, com as mãos trêmulas. As crises de Vitor começaram a se intensificar. Dores de cabeça insuportáveis, tonturas, episódios em que ele desmaiava sem aviso. Os remédios apenas amenizavam os sintomas, mas a sombra da doença crescia a cada dia. Maria, desesperada, procurou todos os santos que conhecia, fez promessas, acendeu velas, mas a angústia só aumentava. Até que um dia, enquanto esperava no ponto de ônibus, uma mulher de voz calma lhe perguntou: Irmã, tudo bem? Você parece muito abalada. Era Dona Rosa, uma senhora que frequentava a Igreja Universal do Reino de Deus há anos. Ao ouvir a história de Vitor, ela não hesitou: Minha filha, onde o homem não pode, Deus pode. Venha conosco domingo. Lá, você vai ver o poder de Deus. No início, João resistiu. Já tentamos de tudo, Maria. Não quero criar falsas esperanças. Mas o desespero falava mais alto. No domingo seguinte, eles entraram pela primeira vez na Universal. O que encontraram foi diferente de tudo o que imaginavam. Não era um lugar de silêncios pesados ou rituais frios, mas de pessoas que oravam com fé, que cantavam com alegria, que testificavam milagres como se fossem coisas do cotidiano. O pastor, ao saber do caso de Vitor, chamou a família ao altar. Deus não desistiu desse menino, declarou com uma autoridade que fez o coração de Maria acelerar. Hoje essa fístula vai secar em nome de Jesus. As orações começaram. Não eram palavras ditas sem emoção, mas clamores poderosos com as mãos impostas sobre a cabeça de Vitor, que apesar da pouca idade, sentia algo diferente percorrer seu corpo. Saia a doença em nome de Jesus. O pastor ordenou, enquanto a congregação respondia em uníssono: Amém. Maria chorava, João segurava o filho nos braços, e ali, entre lágrimas e fé, algo começou a mudar. O pastor então pegou o óleo ungido e fez uma cruz na testa de Vitor. Este óleo é símbolo do Espírito Santo. Onde ele toca, a doença não resiste. Em seguida convidou todos a participarem da corrente de oração. Ninguém ora sozinho aqui. Somos um exército de fé, disse, enquanto dezenas de mãos se levantavam em direção ao céu. Vitor, mesmo pequeno, repetia as palavras que ouvia: Jesus me cura. Jesus me cura. Nos dias seguintes, a família se entregou de corpo e alma à igreja. Participaram da Fogueira Santa de Israel, uma campanha de fé onde os fiéis queimam simbolicamente tudo que os aprisiona, medos, doenças, dívidas, e confiam em Deus para um novo começo. Maria e João deram o dízimo e ofertas com alegria, não como obrigação, mas como um ato de gratidão antecipada. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas da nossa fé. Quando damos, estamos dizendo: confio em ti, explicou o pastor em um dos cultos. Uma semana depois, durante uma vigília de oração, algo extraordinário aconteceu. Vitor, que antes mal conseguia ficar em pé por muito tempo, começou a pular, a rir, a dizer que não sentia mais dor. Mãe, a minha cabeça tá leve, gritou, abraçando Maria. No início, ela pensou que fosse emoção, mas quando levaram o menino ao médico para novos exames, o resultado deixou todos boquiabertos. A fístula arteriovenosa, que antes aparecia claramente nas imagens, havia desaparecido. Isso não tem explicação médica, admitiu o neurocirurgião, perplexo. É como se nunca tivesse existido. No domingo seguinte, Vitor subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz trêmula, mas cheia de convicção, ele disse: Jesus me curou. Os médicos falavam que era impossível, mas Deus é maior. A igreja explodiu em glórias, e muitas pessoas que estavam ali com problemas semelhantes se aproximaram, buscando a mesma fé. Hoje Vitor tem 10 anos, corre e brinca, vai à escola como qualquer criança. Mas ele e sua família nunca esqueceram a lição que aprenderam. A fé não é só acreditar que Deus pode, mas agir como se ele já tivesse feito. Muitas pessoas oram, mas não perseveram. Não é só pedir, é lutar na oração, é participar das campanhas, é estar na igreja, é dar o dízimo com alegria, diz João, agora um obreiro dedicado. Deus não falha. O que falha é a nossa fé pequena. A Igreja Universal do Reino de Deus não é apenas um lugar de cultos,
é um campo de batalhas espirituais onde o impossível se torna possível. O milagre de Vitor não foi sorte, foi o resultado de uma fé que não desistiu, de uma igreja que ensina a vencer, e de um Deus que, quando encontra corações dispostos, age com poder. Se Deus fez por Vitor, pode fazer por você também, costuma dizer o pastor no final dos cultos. Basta crer e não desistir jamais. E assim, a história de Vitor se tornou mais um testemunho vivo de que onde a fé é verdadeira, os milagres acontecem. A vida de Vitor depois do milagre não foi só uma mudança física, mas uma transformação completa. Ele que antes mal conseguia sair de casa, agora corria para servir na obra de Deus. Não perdia um culto, não faltava a uma campanha, e sempre que podia, levava alguém para conhecer aquele lugar onde ele havia encontrado a sua cura. Um dia, enquanto ajudava a organizar as cadeiras na igreja, um homem de rosto cansado e olhos cheios de desespero entrou pela porta. Era o seu Antônio, um senhor que há anos lutava contra um problema nas pernas que o impedia de andar sem muletas. Vitor reconheceu naquele olhar a mesma dor que um dia teve. Não pensou duas vezes. Aproximou-se, colocou a mão no ombro do homem e disse com firmeza: "Irmão, se Deus me curou, Ele pode curar o senhor também. Só não pode desistir." Seu Antônio, incrédulo, balançou a cabeça. "Já fiz de tudo, meu filho. Médicos, remédios, até outras igrejas. Nada adiantou." Vitor sorriu, lembrando das palavras que um dia ouviu: "Deus não falha. O que falha é a nossa fé pequena." Então, levou o homem até a frente do altar, onde o pastor já estava orando por outras pessoas. "Vem, irmão. Hoje é o seu dia." O culto estava intenso. Os louvores subiam ao céu como um clamor e o pastor, com a voz cheia de autoridade, começou a profetizar: "Tem alguém aqui que veio com dor, mas vai sair daqui dançando." Seu Antônio, mesmo com as lágrimas escorrendo, seguiu as instruções, creu, declarou a cura e, tremendo de emoção, tentou dar um passo sem as muletas. No início as pernas ainda fraquejavam, mas então, como se uma força invisível o sustentasse, ele deu mais um passo, e outro, até que de repente estava andando. Sem muletas. Sem dor. O grito de alegria que tomou conta da igreja foi tão forte que até quem passava na rua parou para olhar. Seu Antônio, agora de pé com as mãos levantadas, repetia sem parar: "Glória a Deus. Eu estou curado." Vitor, ao lado dele, chorava de gratidão. Não era só mais um milagre, era a prova de que Deus usa quem já foi usado por ele. Os dias se passaram, e seu Antônio se tornou mais um guerreiro na igreja. Trouxe a família, os vizinhos, até o médico que um dia lhe dissera que nunca mais andaria. "Doutor, Jesus me curou", disse ele, mostrando as pernas firmes. O médico, sem jeito, só balançou a cabeça, mas no fundo, algo dentro dele também foi tocado. Enquanto isso, Vitor continuava sua jornada. Agora, além de testemunhar, ele aprendia a orar pelos outros com a mesma fé que um dia o salvou. Em uma campanha de jejum, uma jovem chamada Mariana chegou até ele com um pedido desesperado. Seu filho de 5 anos, Lucas, estava internado com uma doença grave, e os médicos não davam esperança. "Irmão Vitor, me ajuda a orar. Não quero perder meu filho." Vitor não hesitou. Reuniu a igreja e por 3 noites seguidas, eles clamaram por aquele menino. No terceiro dia, enquanto oravam, Vitor teve uma visão. Viu Lucas brincando, correndo, saudável. "É sinale, irmã. Deus já atuou", gritou ele, cheio de certeza. No dia seguinte, o telefone de Mariana tocou. Era o hospital. "Sua fé salvou seu filho", disse o médico sem explicação. Os exames, inexplicavelmente, estavam normais. Quando Lucas entrou na igreja pela primeira vez, correndo pelos corredores e abraçando todo mundo, não houve olho seco. Até os mais céticos se renderam. "Isso aqui não é religião, é poder de Deus", declarou um homem que havia ido só por curiosidade. E assim, a igreja crescia. Não por palavras, mas por milagres. Não por teorias, mas por vidas transformadas. Vitor, que um dia entrou ali arrastando os pés e o coração, agora era um dos que carregavam outros nas costas, literalmente e espiritualmente. "Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos", costumava dizer o pastor. E Vitor era a prova viva disso. Toda semana, novos testemunhos surgiam. Uma mulher livre das drogas depois de anos de escravidão. Um casal que quase se separou, agora renovado no amor. Um jovem que depois de ser libertado de uma depressão, voltou a sorrir. Cada história era um grito de que Deus estava vivo, agindo, e que a igreja era o lugar onde o impossível virava possível. Muitas pessoas perguntam: "Por que na CCB os milagres acontecem?", dizia o pastor em um culto lotado. "Porque aqui a gente não só pede, a gente luta. Não só acredita, a gente age. Não só ora, a gente persevera. Deus honra quem não desiste."
E Vitor, de pé ao lado de seu Antônio, de Mariana e do pequeno Lucas, sorria. Sabia que aquela não era só a história dele. Era a história de uma igreja que não desiste, de um Deus que não falha e de milagres que nunca param de acontecer. Se Deus fez por nós, pode fazer por você também, ele pensava, olhando para as novas faces que chegavam, cheias de dor, mas também de esperança. Basta entrar, crer, e não sair mais. Naquela mesma noite, enquanto o culto seguia com louvores que pareciam tocar o céu, uma mulher chamada Rosa entrou pela porta dos fundos da igreja, quase arrastando os pés. Seu rosto estava marcado pelo cansaço e pelas lágrimas que já não tinha mais forças para derramar. Nas mãos trazia apenas uma pequena bolsa com remédios e um papel amassado, o diagnóstico que confirmava o pior: câncer em estágio avançado. Sem esperança de cura. As palavras do médico ainda ecoavam em sua mente como uma sentença. Ela havia tentado de tudo: hospitais, benzedeiras, promessas a santos de outras religiões. Nada adiantara. Até que, no desespero, uma vizinha lhe falará da CCB. Lá, Deus ainda faz milagres, dissera com convicção. Rosa não tinha mais nada a perder. Assim que cruzou a porta, sentiu algo diferente. Não era só o calor humano, nem o som dos hinos. Era como se uma paz invisível a envolvesse, como um abraço. Ela se sentou no último banco, tremendo, enquanto as mãos do pastor se levantavam em oração sobre a congregação. Tem alguém aqui que veio como último recurso? A voz do pastor cortou o ar. Rosa sentiu o coração disparar. Era como se ele estivesse falando só com ela. Deus não é plano B. Ele é o autor da vida. Se o médico disse que não tem jeito, hoje o Senhor vai mostrar que ele é o médico dos médicos. As lágrimas voltaram, dessa vez quentes e cheias de uma esperança que ela nem sabia que ainda existia dentro dela. Quando o pastor chamou os enfermos à frente, Rosa hesitou. Mas então lembrou das palavras de Vitor: basta entrar, crer, e não sair mais. Com as pernas trêmulas, ela se levantou. Enquanto subia ao altar, muitas mãos se estenderam para tocá-la, muitas vozes murmuravam: Deus é fiel. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, ela sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo, como se algo dentro dela estivesse sendo renovado. Não houve gritos nem teatro. Apenas uma certeza profunda: ela estava curada. 3 meses depois, Rosa voltou à igreja, mas dessa vez não era para pedir, era para agradecer. Em suas mãos, não havia mais remédios, mas exames limpos, assinados pelo mesmo médico que antes não lhe dera esperança. Não há explicação médica, ele havia escrito no laudo. Mas Rosa sabia a explicação. O nome dela era Jesus e o endereço Congrega Cristã no Brasil. Ao ver Rosa no altar, contando seu testemunho com voz firme e olhos brilhantes, Vitor não pôde segurar as lágrimas. Lembrou de quando ele mesmo esteve ali quebrado, sem saída. Agora via sua própria história se repetir na vida daqueles que chegavam, provando que Deus não tinha favoritos, só filhos que confiam. Isso aqui não é religião. Não, ele sussurrou para seu Antônio, que acenava com a cabeça emocionado. Isso aqui é família. É Deus escrevendo histórias novas todos os dias. E enquanto o coro entoava glória a Deus nas alturas, mais uma alma entrava pela porta da igreja, carregando sua dor, sua dúvida, seu último suspiro de fé. Mas ali, entre aqueles que já haviam visto o impossível virar possível, ela sabia, sua história também estava prestes a mudar. Porque na CCB milagres não são lendas. São rotina. E o próximo poderia ser o dela. A mulher que acabará de entrar se chamava Marisa. Seus pés arrastavam como se carregassem pedras, e as mãos tremiam ao apertar o lenço molhado contra o rosto. Havia 3 meses os médicos tinham dado o veredito: câncer em estágio avançado. Tratamento paliativo. Ela ouviu as palavras, mas só conseguiu pensar nos 2 filhos pequenos, no marido que trabalhava até tarde para sustentar a casa, na conta do aluguel que não ia parar de chegar. Como eu vou deixar eles sozinhos? Repetia em noites sem sono, enquanto a dor no peito parecia roer suas esperanças. Naquela manhã, enquanto arrumava a cama com esforço, uma vizinha, aquela senhora que sempre falava de Deus com um sorriso no rosto, bateu à sua porta. Minha filha, hoje tem culto na CCB. Vamos? Só 1 horinha. Não custa tentar. Marisa quase disse não. Já tinha ido a outras igrejas, já tinha ouvido promessas, já tinha chorado em frente a altares sem sentir nada mudar. Mas algo na voz daquela mulher, uma firmeza tranquila, fez com que ela a sentisse. Vou só para não magoar, ela pensou. Mas no fundo, no cantinho mais escondido do coração, uma faísca minúscula ainda teimava em acreditar. E se? Agora, dentro daquele salão simples mas cheio de vida, Marisa sentia o cheiro de café que vinha da cozinha da igreja, misturado ao perfume das flores no púlpito.
Olhou ao redor e viu rostos que, como o dela, carregavam marcas de batalha, cicatrizes de dor, olheiras de noites em claro, sorrisos que custaram lágrimas. Mas havia algo diferente neles, uma luz. Não era alegria falsa, não era negação do sofrimento. Era paz. Uma paz que Marisa não conseguia entender, mas que a atraía como ímã. Quando o pastor começou a falar sobre a mulher do fluxo de sangue, aquela que depois de 12 anos de sofrimento, tocou nas vestes de Jesus e foi curada, Marisa sentiu as palavras como flechas direto em sua alma. Ela gastou tudo o que tinha com médicos, e só piorou. Até que um dia, ela ouviu falar dele. E decidiu, se eu ao menos tocar em seu manto ficarei curada. O pastor fez uma pausa, olhou para a congregação e disse baixinho, como se fosse só para ela. Hoje tem alguém aqui que já tentou de tudo. Já orou, já chorou, já desistiu quase. Mas Deus está dizendo, chegou a sua vez. Marisa não aguentou. As lágrimas escorreram quentes, e ela cobriu o rosto com as mãos. Não era choro de desespero. Era algo novo, uma mistura de medo, esperança e uma certeza estranha de que daquele jeito ou de outro tudo ia mudar. Então, como se puxada por uma força invisível, ela se levantou. Os joelhos tremiam, mas os pés obedeceram. Passo a passo foi até a frente, onde o pastor e os obreiros estavam com as mãos estendidas. Não houve gritos, não houve teatro. Só silêncio, oração e uma fé simples que enchia o ar. Quando impuseram as mãos sobre sua cabeça, Marisa sentiu um calor se espalhar pelo corpo, como se algo dentro dela estivesse sendo desfeito e refazido ao mesmo tempo. Não doía. Não ardia. Era alívio. E então, sem perceber, ela soltou um suspiro fundo, o primeiro em meses que não doía. Quando abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi o sorriso do pastor. Vá ao médico, irmã, mas vá com fé. Ela sentiu, ainda atordoada. No caminho para casa, notou que a dor no peito, aquela que a acompanhava dia e noite, havia sumido. Deve ser emoção, pensou. Mas no fundo, sabia que não era. Uma semana depois, os exames estavam nas mãos do médico. Ele franziu a testa, olhou de novo, balançou a cabeça. Inacreditável. Os tumores desapareceram. Não há sinal de câncer. Marisa não chorou dessa vez. Só sorriu, porque já sabia. Naquela noite, ela voltou a CCB, mas não como uma doente em busca de milagre. Voltou como uma testemunha. E quando subiu ao púlpito para contar o que Deus havia feito, viu nos olhos daqueles que a ouviam o mesmo brilho que um dia teve Vitor, o mesmo espanto que seu Antônio sentirá ao ver o filho voltando para casa. Porque na CCB as histórias se repetem não por acaso, mas por propósito. Cada cura, cada vida transformada é um grito silencioso, Deus ainda faz milagres. E Ele não escolhe os perfeitos, escolhe os que creem. Enquanto Marisa abraçava seus filhos no final do culto, Vitor se aproximou. Bem-vinda à família, ele disse, com a voz grossa de emoção. A sua história agora é a nossa também. E acredite, essa é só o começo. Porque ali entre aquelas paredes, entre aquele povo, o impossível era só mais um convite para confiar. E o próximo milagre? Já estava a caminho. Marisa sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto enquanto apertava os filhos contra o peito. O cheiro de café fresco vinha da cozinha da igreja, onde as irmãs já se preparavam para o lanche depois do culto. Ela olhou para Vitor, aquele homem que antes era só um nome em orações e agora estava ali, de pé, firme, com os olhos brilhando como os de quem já viu o céu se abrir. Obrigada, ela sussurrou, a voz trêmula. Eu não sei nem como agradecer. Vitor sorriu e colocou a mão no ombro dela, como o irmão mais velho que já tinha passado pelo mesmo fogo. Não precisa agradecer a mim. Agradeça a Deus. E quando a dúvida vier, porque ela vem, acredite, lembre-se de hoje. Lembre-se desse abraço, desse cheiro de café, dessas vozes cantando. Porque a fé não é só para a hora do milagre. É para depois também. Marisa assentiu, guardando aquelas palavras como um tesouro. Foi então que sentiu um toque suave no braço. Era Dona Maria, a irmã mais velha da igreja, aquela que parecia saber de tudo antes mesmo de acontecer. Minha filha, Deus não te trouxe até aqui para parar por aqui, ela disse, com a voz macia mas firme. Você vai ver, essa cura é só a primeira página de uma história muito maior. E Dona Maria tinha razão. Nos dias que seguiram, Marisa descobriu que o milagre não era só o tumor que havia sumido dos exames. Era a paz que invadia sua casa pela manhã, quando antes só havia desespero. Era o jeito como seu marido, que há anos se afastara de Deus, começou a sentar na sala com a Bíblia aberta, como se estivesse redescoberto um mapa esquecido. Era a filha mais nova, que antes tinha medo até de falar o nome de Jesus, agora cantando hinos enquanto lavava a louça. Mas nem tudo era fácil. Uma tarde, enquanto arrumava a cama, Marisa sentiu uma pontada de medo.
E se voltasse? O pensamento veio como um vento gelado. Ela se sentou na beira do colchão, respirando fundo, e então lembrou das palavras de Vitor: a fé não é só para a hora do milagre. É para depois também. Foi então que pegou o telefone e ligou para a irmã que há anos não via, aquela que sempre torcia o nariz quando ela falava da igreja. Não houve sermão, não houve discussão. Só um convite simples. Venha conosco no domingo. Só venha. E a irmã veio. Naquela noite, enquanto a congregação cantava, toquei no Senhor e Ele me curou. Marisa olhou para as mãos, as mesmas que tremiam de dor meses atrás, agora firmes ao segurar o microfone. Não era a ausência da doença que a comovia, mas a presença de aquele que a tinha levado além dela. O milagre não era só o corpo sarado, mas a alma que, ao se render, descobriu que a verdadeira cura era confiar quando tudo dizia para duvidar. Seu Antônio, com seus olhos cansados mas brilhantes, apertou o ombro de Vitor, o jovem que chegou ali arrastando desespero e agora distribuía Bíblias nas ruas. Filho, milagre não é só o que a gente pede. É o que a gente se torna depois que ele responde e murmurou. E Vitor entendeu. A fé não era um bilhete premiado, mas uma semente. Quanto mais a plantavam, mais colheita surgia. A lição que ficou: Deus não tira só a dor, Ele preenche o vazio que ela deixa. Marisa aprendeu que a vitória não era voltarem a ser como antes, mas se tornarem melhores, não pela falta de cicatrizes, mas pela história que elas contavam. Ana descobriu que a luz não vem de fora, mas de dentro, quando deixamos Deus acender o que estava apagado. E a igreja inteira viu. Os milagres não são para serem guardados como troféus, mas compartilhados como pão, porque quem já foi alimentado pela graça não pode ficar indiferente à fome alheia. Na CCB, como em toda a terra onde Deus põe os pés, os milagres são como o nascer do sol, anunciam que a noite acabou, mas não garantem que não haverá outras. A diferença é que agora eles sabiam quem segurar a mão quando a escuridão voltasse. E o sinal? Era eles mesmos. Cada um com suas lutas e suas vitórias, provando que a fé não é a certeza de que o caminho será fácil, mas a convicção de que não estamos sozinhos nele. Porque no fim, o maior milagre não é Deus mudar a nossa história. É Ele nos tornar parte da sua.